E aí, pessoal, como vocês estão? Nessa aula de hoje nós iremos revisar direitos individuais, especificamente direito à liberdade em direito constitucional. Estou mostrando para vocês aqui o nosso mapa mental por inteiro, mas antes eu quero mencionar para vocês que direitos individuais, direitos e garantias individuais, está previsto ali no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que é ali de leitura obrigatória, porque traz muitos conceitos importantes e que já foram cobrados em prova. Eu separei direito à liberdade porque é um direito que ele se subdivide em alguns tópicos que são importantes e que já foram cobrados em prova muitas vezes. Então, nós temos aqui, pessoal, direitos individuais, direito à liberdade. O direito à liberdade, pessoal, ele pode ser tanto direito à liberdade de expressão, liberdade profissional, liberdade religiosa e também liberdade de associação. E agora nós vamos entender um pouquinho cada um deles. Começando ali, pessoal, pela liberdade de expressão. A nossa Constituição, ela vai falar que é livre a manifestação do pensamento. Então, todos podem manifestar os seus pensamentos de maneira livre. Só que a Constituição, ela vai fazer uma ressalva quanto ao anonimato. Por quê? Porque é vedado o anonimato. Então, se lembre aqui dessa figurinha com o homem tampando a cara com esse ponto de interrogação. Por quê? Porque é vedado o anonimato. E aqui, pessoal, eu chamei a atenção de vocês para o direito de resposta. Nós sabemos aqui, como nós vimos aqui, que é livre a manifestação do pensamento. Só que também a pessoa, que se sentir atingida, ela também tem o direito de responder. E esse direito de resposta, ele tem que ser proporcional ao agravo. O que seria isso? Se uma pessoa, foi ali exercer a sua liberdade de pensamento, ela se excedeu ali um pouco, falou que não devia, a pessoa que se sentiu ofendida, ela pode ter o direito de resposta, mas esse direito de resposta, ele tem que ser proporcional. Então, a pessoa que se sentiu ofendida não pode ir lá e bater na outra. Ela tem que ser ali, que responder de maneira equivalente ao que ela recebeu. E aí, como eu disse, se essa pessoa que fez a sua liberdade de pensamento, ela se excedeu, é cabível indenização por dano moral, por dano material e também por dano à imagem. Então, é importante que vocês se lembrem disso daqui. Daí passando então para a liberdade religiosa. Como vocês sabem, nosso país ele é um estado laico. Então, todos podem ali exercer a sua fé, exercer a sua liberdade religiosa de acordo com a religião que a pessoa bem entender. Então, tá aqui que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. E agora alguns aspectos importantes a respeito da liberdade religiosa. O exercício dos cultos religiosos, ele deve ser livre. Então, não pode o Estado, outras pessoas ir ali embaraçar um culto religioso. Não pode chegar ali numa igreja, num centro espírita, num terreiro, ir ali e atrapalhar aquelas pessoas que estão exercendo, estão cultuando a sua fé. Então, essa liberdade, o exercício dos cultos religiosos tem que ser livre. Outro aspecto importante é a respeito aos locais de cultos e suas liturgias. Eles devem, pessoal, serem protegidos, eles devem ser protegidos na forma da lei. Ou seja, a lei irá ali estabelecer como os locais de culto e suas liturgias serão protegidos. Isso daqui é um ponto muito importante, já foi cobrado em prova, que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, ali nas prisões, nessas entidades de internação coletiva, tem que haver a prestação de assistência religiosa. Outro ponto importante também é que ninguém vai ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção religiosa ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Um exemplo clássico é a respeito daquelas pessoas que guardam o sábado, guardam o sábado, e aí tem alguma prestação que é imposta a todos, por exemplo, uma eleição, se ela ocorrer num sábado. Estou dando ali a título de exemplo, nós sabemos que as eleições normalmente são no domingo, mas se as eleições fossem no sábado, por exemplo, e a pessoa não quisesse ir lá votar porque ela está guardando sábado, ela deveria prestar alguma prestação alternativa, Então, ela não poderia simplesmente falar, não vou votar, e não fazer ali essa prestação alternativa. Então, isso daqui é um aspecto importante a ser observado.
Passando agora, pessoal, para a liberdade profissional. A nossa Constituição Federal, ela vai falar que o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidos às qualificações profissionais que ela estabelecer, é livre. Então, as pessoas podem exercer a sua profissão de maneira livre. Normalmente, as profissões, elas não exigem nada muito excepcional das pessoas, mas tem determinadas profissões, por exemplo, medicina, direito, né, advocacia, que solicita ali alguma qualificação específica que a pessoa possa se registrar, se qualificar, se inscrever nos quadros, né, da entidade profissional. Por exemplo, para você ser advogado, você precisa ser bacharel em direito, você precisa ser aprovado no exame de ordem, então você tem que atender essas qualificações profissionais. Mas o exercício profissional, ele é livre, mas também tem aqui essa ressalva que fala que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, aqui vai ser, por exemplo, o exercício da advocacia exige aprovação na OAB. Isso daqui é uma exceção, tá? E aí nós temos que entender também que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou de licença. E finalizando aqui o nosso direito à liberdade, nós vamos para a liberdade de associação. Gente, a liberdade de associação, ela é plena desde que ela seja para fins lícitos, ou seja, é vedada a associação de caráter paramilitar. Não podem ali ter uma organização, um grupo armado, por exemplo, tá? Isso é proibido. E outro ponto importante é que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, não pode ali uma associação chegar para você e falar, você é obrigado a se associar. Por exemplo, a associação de moradores. Não pode ele chegar para você e falar, agora que você mora aqui, você é obrigado a se associar aqui à nossa associação. Isso aqui não existe, tá? Outro aspecto importante é que a criação de associações e também, né, na forma da lei, as de cooperativas, elas independem de associação, ou seja, não é necessária uma autorização estatal, não é necessária a autorização estatal, tá? Então, não é necessária essa autorização para criar associações. E também, pessoal, é importante lembrar que é vedada a interferência estatal no funcionamento das associações. Daí, passando para cá, a gente tem que se lembrar também que as associações elas só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ou seja, para que as associações possam ser dissolvidas compulsoriamente, para que as associações possam ser dissolvidas compulsoriamente por meio de decisão judicial transitada em julgado. E por fim, é importante falar que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Isso, pessoal, significa que, no caso, na hipótese, né, de defesa dos associados, a associação ela pode ingressar em juízo para pleitear o direito, para pleitear ali as prerrogativas destes associados. Eu posso citar como exemplo, no caso em que a Constituição ali prevê em algum dos seus artigos que os direitos dos trabalhadores X serão assegurados, serão ali determinados na forma da lei. Essa norma seria uma norma de eficácia limitada, ou seja, ela precisaria de uma complementação, de uma edição de uma lei ordinária. Mas essa lei ainda não foi editada. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer da Associação dos Trabalhadores X ir lá impetrar o mandado de injunção coletivo para ver nessa norma dessa legislação ordinária sendo editada para assegurar os direitos dos trabalhadores X. Então, as entidades associativas, elas possuem ali essa prerrogativa. Essa foi a nossa revisão de direito constitucional, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Beijos e até a próxima aula!